Nós estamos percorrendo o caminho do documento final do Sínodo da Amazônia. Vimos então o capítulo 1, que fala de uma conversão integral, que começa com uma escuta e, a partir dessa experiência espiritual, nos leva a responder aos apelos de Deus na realidade. E como é que ela se expressa na Amazônia e também na região onde moramos? Por novos caminhos de conversão pastoral. A expressão conversão pastoral se encontra no documento do Papa Francisco, A Alegria do Evangelho. Consiste em que, numa igreja que não está voltada para si mesma, mas ela se sente como Jesus enviou os discípulos em missão, ela se sente também chamada a anunciar o Evangelho, a testemunhar o Evangelho. Então essa missão, ela é uma missão de itinerância, de caminho, não só de manutenção. Não é uma pastoral para manter o que já existe dentro da igreja, mas para que a mensagem do Evangelho se torne concreta, significativa para homens e mulheres de hoje. E o perfil da igreja na Amazônia e também para nós é um perfil de uma igreja samaritana, misericordiosa e solidária. Samaritana porque vem em socorro do ser humano que precisa. Misericordiosa porque reconhece a misericórdia e a bondade de Deus e é uma oferta de conversão para que as pessoas se sintam tocadas pela bondade de Deus para serem melhores. E solidária porque tem uma dimensão social do Evangelho que nós não podemos negar. E nesse item, o documento fala uma coisa muito bonita, que essa igreja tem uma face, um rosto mariano e de Madalena. Duas mulheres importantes em torno da missão de Jesus. A primeira testemunha da ressurreição, a rainha dos apóstolos. E a Maria, a mãe de Jesus, a discípula missionária, a mãe da comunidade. Essa igreja em missão está em diálogo. E quando a gente está em diálogo, a gente traz algo que é a nossa convicção e aprende também com o outro. Por isso que nós somos discípulos missionários. Então o fato de dialogar não tira as nossas convicções, mas faz com que elas se ampliem, faz com que a gente também cresça junto com os outros. Com quem a igreja dialoga? Com muitos interlocutores. Um diálogo interno com os seus próprios fiéis, entendendo, compreendendo as buscas, respondendo à luz da palavra de Deus. Também com outras igrejas cristãs, e isso é um grande desafio, já que na Amazônia nós temos muitas igrejas fundamentalistas que impõem um modelo de evangelização que não é aquela que queremos. Mas o desafio do ecumenismo permanece, com aqueles cristãos e cristãs que se dispõem a olhar com a mesma perspectiva para frente. Um diálogo interreligioso. Quando se dialoga, por exemplo, com os povos indígenas, acontece isso. Principalmente para aqueles povos indígenas que não querem ser cristãos. Aí é diálogo interreligioso. Quando esses povos indígenas aceitam o Evangelho e querem viver a boa nova de Jesus, eles se tornam um diálogo intercultural. Por quê? Porque a gente também tem que entender o seu contexto vital e fazer com que essa boa nova do Jesus se encarne neles, como se encarnou na cultura ocidental. Esse diálogo interreligioso é parte da fé na palavra e realiza aquilo que o Papa João Paulo II chama de intercâmbio de dons. Palavra muito bonita. Cada um traz, cada cultura traz os seus dons e a gente põe em comum para crescermos juntos. Essa igreja, discípulos missionários, acompanha os povos amazônicos. Perceba essa expressão do documento final que é muito bom. Acompanha. Acompanhar significa ir junto.
caminhando. E esse ir junto significa, o número 26 coloca o protagonismo dos amazônicos e de todos os batizados. Durante muito tempo, se achava que as pessoas que moram na Amazônia eram incapazes de serem missionários. Sempre era importante trazer gente de fora. Hoje é fundamental formar lideranças amazônicas. Eu, às vezes que fui colaborar em cursos da região amazônica, tive essa percepção. A riqueza cultural, a percepção, a preparação de muitas lideranças eclesiais, e o Sínodo faz um apelo para que a gente continue nesse processo. Também, ao pensar numa igreja que acompanha os povos amazônicos, o documento final do Sínodo lembra a questão dos indígenas, dos povos da floresta, né? Dos afrodescendentes e os migrantes. A Amazônia hoje tem uma grande concentração de migrantes, gente que sai do interior porque a qualidade de vida é muito ruim, ou porque é atraído pelo fascínio da cidade e vai para a cidade grande em busca de qualidade de vida e acaba caindo nas periferias com pior qualidade de vida. Migrantes que são levados à força. Imigrantes que são atraídos pela sedução da cidade grande. Daí a necessidade de uma pastoral que leve em conta a situação dos migrantes da Amazônia. Uma igreja com rosto migrante. Uma pastoral de conjunto nas periferias dos centros urbanos. Depois, essa igreja ela tem um rosto jovem. E uma igreja com rosto jovem significa acreditar na juventude. Reconhecer que os jovens hoje são frágeis, mas também tem muita beleza. E graças a Deus, a preparação do Sínodo suscitou a participação muito grande das lideranças juvenis. E esperamos que após o Sínodo isso aconteça. Isso é um desafio também para nós em outras regiões do país. Como é que nós estamos acolhendo a realidade dos jovens? É muito fácil dizer, essa juventude não quer saber de nada, esses jovens eles estão perdidos, mas a grande perspectiva para nós é estar ao lado deles, fazer um caminho com eles e elas, para que eles sejam protagonismo das suas vidas. Depois, o documento dedica uma parte à pastoral urbana. E a pastoral urbana na Amazônia tem muitas coisas parecidas com outras regiões do país. Famílias com crise, novos formatos familiares, a conjugação de valores positivos que a cidade também apresenta, a necessidade de promover os direitos sociais nas cidades. E me impressiona quando eu vou nas cidades da região amazônica, ver, por exemplo, a ausência de esgoto, a má qualidade da água, a dificuldade de transporte coletivo. Tudo isso exige que a igreja, com outros parceiros, se empenhe para que a população tenha acesso àquelas coisas essenciais, humanas, que fazem bem para nós seres humanos e para o meio ambiente também. E esse capítulo sobre a conversão pastoral se encerra lembrando da espiritualidade da escuta e do anúncio. Espiritualidade significa a nossa maneira de viver a fé em Jesus. E aponta um caminho interessante, que são equipes missionárias itinerantes, a pastoral da visita e a presença permanente junto das comunidades, fazendo um apelo especial à vida consagrada, para que se desloque para a Amazônia para incentivar a vida das comunidades. Portanto, conversão pastoral, um apelo para a Igreja da Amazônia e um apelo também para as nossas igrejas, onde a gente estiver.
está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa.